Opa, Cristiano Alves da CA Cursos, trazendo mais uma super videoaula e hoje trazendo o procedimento de fazer os celulares Samsung J1, J2, J3 e outros aparelhos da Samsung. Quando você vai retirar a conta Google, aparece a mensagem EPA, o dispositivo não aceita perfis de trabalho. Então, para você que está com seu aparelho Samsung bloqueado na conta Google e ao fazer o procedimento, como postamos em vídeos anteriores, deu algum erro, você vai conseguir resolver com esse método. Esse método também serve para outros modelos, serve para os modelos atuais também, com a versão de Android 6.0, 6.0.1, 6.1 também. Então você pode fazer. Então, para fazer esse procedimento, você vai precisar ter o Smart Switch instalado no seu PC. Para instalar os drives Samsung, o programa Realterm, 2 chips que funcionem. Se o seu aparelho for dual SIM, se ele for apenas de um chip, é necessário que se tenha apenas um chip. Esse chip deve funcionar, fazer e receber ligações. Você também vai precisar do cabo USB, vai precisar de uma conexão Wi-Fi e vai precisar também que a bateria do seu aparelho esteja 100% carregada. Então, vai precisar disso. Uma conta Google, é claro, a sua conta Google, e também uma conta Samsung. Uma conta diferente da conta Google, é a conta dos próprios, específica dos próprios aparelhos Samsung. Então, vamos começar fazendo o hard reset no seu aparelho. Com o aparelho desligado, nosso aparelho desligado, nós vamos pressionar simultaneamente o botão Home, volume para cima e Power simultaneamente para entrar no modo Recover. Quando o aparelho começar a ligar, nós vamos soltar o botão Power. Podemos ainda segurar um pouco até aparecer o boneco do Android. Aqui no modo Recover, vamos entrar na opção With Data Factory Reset. Yes. Delete all user data. Depois, nós vamos na opção Wipe Cache. Feito isso, nós agora vamos desligar o nosso aparelho. Power Down, se ele tiver essa função, ou você pode desligá-lo simplesmente. Confirme sempre pressionando a tecla de ligar e desligar o aparelho. Agora vamos colocar chips que estejam funcionando, chips que façam e recebam ligação. Se o aparelho for dual chip, é necessário colocar os 2 chips. Vamos aguardar o aparelho reiniciar para as configurações iniciais. Após ter feito o hard reset o aparelho reiniciar, na tela de bem-vindos vamos escolher o idioma português. O aparelho também vai pedir uma configuração de rede Wi-Fi. Você vai logar nessa rede, na sua rede Wi-Fi. Selecione uma rede Wi-Fi válida. Avançar. Gerenciamento de cartão SIM. Você, como percebe, os 2 chips estão conectados e os 2 chips funcionam, fazem e recebem ligação. Ok. Próximo. Termos de uso, vamos avançar. As configurações iniciais nós vamos fazer todas até pararmos na conta Google. Então, quando for exigido a sua conta Google, não tem como prosseguir. Nós vamos conectar agora o dispositivo, o nosso aparelho, no cabo USB que está conectado no PC. Vamos esperar o aparelho ser reconhecido. O aparelho é reconhecido, está aqui. Só que
ele não abre e não vai abrir nenhuma opção para você mexer nesse dispositivo. Então, agora nós precisamos saber qual porta foi adicionada no nosso gerenciador de dispositivo. Se aparecer no seu dispositivo, permitir que o Google verifique, como no caso apareceu no meu, você clica em recusar. Continuando aqui no PC, nós vamos iniciar gerenciador de dispositivo, configurações, sistema. Para entrar no gerenciador de dispositivo, você pode usar o atalho que você achar mais conveniente, tá? Se você souber, conforme o sistema operacional que você está usando. Eu estou usando o Windows 10, 32 bits. Em gerenciador de dispositivo, o que importa é você estar em gerenciador de dispositivo, vai até a opção modems. Em modems, você tem Samsung Mobile USB Modem. Essa porta é identificada sempre que você conecta o dispositivo aqui. Sempre que você conectar qualquer dispositivo Samsung, será reconhecido assim. Claro que você precisa ter instalado os drivers que carregam o programa Smart Switch. Então, em modems, vamos clicar com o botão direito do mouse, vamos em propriedades e vamos em modem, e foi gerada a porta de número 21. Você precisa saber e anotar essa porta. Se você trocar de porta USB, esse número muda, e com certeza no seu PC esse número será outro, não será 21, mas no meu caso o número é 21. Então vou fechar, já sei que o número é 21. Vou executar o programa Realterm, vou clicar com o botão direito do mouse sobre ele, vou executar como administrador, vou aceitar. Então, assim que abrir o programa Realterm, nessa primeira aba, Display, você marca a opção Half Duplex. Na guia Port, você seleciona a porta que você encontrou em gerenciador de dispositivo, no meu caso, a porta de número 21. Verifica se há comunicação entre o dispositivo e o terminal. Vamos aguardar a comunicação. Pelo menos 2 desses devem estar acesos. E caso não esteja aceso, verifique, porque drivers pode causar erros aqui. E também se você não estiver com os 2 chips conectados. E além de conectar, o aparelho precisa fazer e receber ligação. O aparelho precisa ter sinal de operadora. Vamos também agora, depois que configuramos a porta, na guia Send. E vamos colocar 2 códigos que estão na descrição do vídeo para você. E os códigos são muito simples. São esses aqui. Você vai copiar. Vai colocar nessa primeira janela em branco aqui. Vou copiar o segundo também. E vou jogar na segunda janela aqui. Então, nessa guia Send, nós vamos ter esses 2 códigos que estão também na descrição do vídeo, mas é muito simples. E, feito isso, nós vamos pressionar na frente do primeiro código AT mais CREG, interrogação, /R /N, ASCII 2. Vamos clicar aqui. Vamos aguardar a comunicação, ok, 100%. E agora vamos clicar no segundo código ATD 777, ponto e vírgula, /R /N. Vamos clicar ASCII 2. E vamos aguardar o terminal fazer uma ligação para o nosso aparelho. A ligação está sendo feita, como você pode observar. Eu vou no botão vermelho, eu vou clicar no telefone vermelho no meio da tela e vou rapidamente novo contato, porque é muito rápido. Novo contato, salvar contato no dispositivo. E no dispositivo, o primeiro é o nome desse contato. Você vai salvar aí com CA Cursos. CA Cursos. E um pouco mais embaixo, aqui do nome, o número de telefone.
você tem a opção adicionar outro campo. Você vai clicar em adicionar outro campo e depois que clicou em adicionar outro campo, você vai em site da web. Vai achar a opção site da web, clica em site da web e vai digitar o seguinte endereço. E há diferença entre maiúsculas e minúsculas. Se você não digitar como nós colocamos na descrição ou como está aqui no vídeo, não vai acessar o endereço correto. O endereço é goo.gl/bxzOUF. As letras maiúsculas são a letra B, a letra O e a letra F. Feito isso, você pode mandar salvar o contato. Salvou o contato, está salvo. Seu dispositivo volta para a conta Google e nós aqui no PC vamos clicar novamente na frente do segundo código ATD777 ASCII2. Vamos clicar aqui novamente para ser feita novamente a ligação para esse dispositivo. Vamos aguardar a ligação. Como o contato já está salvo, ele já tem o nome do contato. Vamos clicar no telefone em vermelho e rapidamente vamos em exibir contato. Tem que ser rápido. Então agora nós estamos no nosso contato. Vamos acessar o site da web que nós colocamos o endereço aí. Na frente de site da web tem o globo. O desenho do globo. Nós vamos clicar nesse ícone. E vamos abrir com o Google Chrome. Vamos aceitar e continuar. Configurar o Google Chrome, não agora. Vai abrir o nosso blog, onde nós deixamos pronto para você todos os programas que você precisa. Como sempre, a gente verifica antes cada arquivo desse, se tem vírus. Nós hospedamos, colocamos ele no nosso próprio servidor, justamente para verificar e testar se esse aplicativo funciona e se ele não é malicioso. Existem duas janelas pop-up aí do nosso blog. É só você clicar no X. Não são aquelas janelas que você não permite passar, pelo contrário, você pode simplesmente clicar no X que elas vão fechar na hora. Você vai rolar nessa página para baixo, a nossa página de FRP, e aí vamos achar os programas que nós vamos trabalhar. FRP BPass. Esse você vai ter que baixar obrigatoriamente. Então, clique aqui para fazer o download. Vamos clicar. FRP BPass 1.0. Vamos fazer o download dele. O download vai iniciar, porém me informa que esse tipo de arquivo pode danificar o dispositivo. Deseja manter? Ok, vamos manter. E vamos baixar também um desses dois arquivos. FRP5 BPass. Se você tem Android 5.0, 5.1.1 e não é Android 6.0, você vai baixar FRP5. Se o seu Android, se o seu aparelho tem outra versão de Android 6.0, 6.0.1, você vai baixar FRP6 BPass. Então, no meu caso, eu estou usando e estou fazendo esse procedimento com o J2, com versão de Android 5.1.1. Então, eu vou baixar esse FRP5 BPass. Vou clicar nele e o download vai começar assim que eu confirmar que esse tipo de arquivo pode danificar o meu dispositivo, mas nós sabemos, como eu disse para vocês, todos são testados. Ok? Vamos esperar o download e agora vamos subir nessa página até achar, já deixamos aí o link para o site da Samsung, samsung.com. Então vamos clicar nesse atalho Samsung Galaxy Apps. Clique aqui para acessar. Então vamos clicar aí. No site da Samsung você vai descer um pouquinho só, e você tem outra vez o ícone Samsung Galaxy Apps do lado dos atalhos das redes sociais aqui. Então nós vamos acessar Samsung Galaxy Apps. Termos e condições, você concorda? Notificação push, você vai clicar em não vamos receber mais esse tipo de notificação. Aqui
na página Samsung Galaxy Apps, nós vamos em pesquisar e vamos digitar o aplicativo que queremos. O aplicativo que nós queremos é o ES File Explorer. Ele já aparece uma lupa, com alguns nós vamos pegar o primeiro da lista, ES File Explorer. Vamos clicar nessa lupa, logo abaixo do nome que digitamos, e aí nós temos a pasta do aplicativo que nós queremos, ES File Explorer. Do lado direito dele, uma seta para fazer o download. Então vamos clicar para fazer download. Nesse momento é necessário você logar com a sua conta Samsung. Não é sua conta Google, é sua conta Samsung. Se você não tiver essa conta, você cria. Você pode criar em qualquer dispositivo Samsung. No caso, como eu já tenho, eu já vou entrar com minha conta Samsung. É necessário logar com essa conta para você ter acesso ao ES File Explorer. Então, assim que você colocar o seu usuário e senha, você pode entrar no Samsung Account ou na sua conta Samsung. Assim que você loga, o download já inicia. Então aparece a mensagem aceitar e baixar do ES File Explorer. Você deve aceitar e baixar. A velocidade depende da sua conexão com a internet. Permitir que o Google verifique regularmente a atividade, você vai recusar isso aqui. Terminado o download do ES File Explorer, a seta muda de forma e ela se transforma agora numa seta para a direita, indicando a direita. Nós vamos clicar sobre ela. Feito isso, nós vamos fazer o procedimento que o programa exige para podermos acessá-lo. Pressionamos para baixo e arrastamos no meio e embaixo. No programa ES File Explorer, vamos até a pasta Download e vamos executar. O primeiro que vamos executar é o frp5.apk. Então, nós vamos executá-lo primeiro para podermos desbloquear nossa conta Google. Instalação bloqueada, você vai em configurações, ative fontes desconhecidas, desmarque a opção permitir apenas essa instalação, porque nós vamos instalar outra aplicação, e vamos clicar em OK. Vamos instalar. Permitiu que o Google verifique, novamente a mensagem apareceu, vamos recusar. O aplicativo foi instalado, ele não dá a opção de abrir e nós não vamos abri-lo mesmo, vamos simplesmente clicar em concluir. Agora, voltando à pasta Downloads, nós vamos em FRP BPS 1.0. Vamos instalar. Vamos recusar, permitir que o Google verifique. E vamos abrir. Abrir, aparece a opção digite a senha novamente. Nós vamos clicar no canto superior direito, nas 3 bolinhas, e vamos chamar login no navegador. Então, login no navegador. Ao assinar, você concorda, vamos concordar. Vamos fazer login com a sua conta Google agora. Então, você vai logar com o seu usuário e senha com a sua conta Google. E vamos fazer login. Fazendo login, aguarde. Feito isso, o aparelho volta para a pasta Download e nós vamos reiniciar o dispositivo. No PC acontece o erro no Realterm, é normal porque o cabo ainda estava conectado. Mas pode fechar o programa Realterm.
Vamos fazer a configuração inicial. Bem-vindo. Já está conectado na rede Wi-Fi, porque não foi apagado nenhuma das configurações iniciais. Vamos avançar. As configurações iniciais devem ser refeitas. O dispositivo foi reconhecido pelo PC. Conta adicionada. A conta que nós colocamos, uma outra conta, foi adicionada. E agora o dispositivo vai aceitar você ignorar a conta Google ou configurar sua nova conta Google. Eu vou ignorar a tela de bloqueio, vou ignorar. Eu não quero fazer backup para andar mais rápido essa inicialização. Não quero fazer backup. Configuração concluída. Finalizamos. Nosso aparelho está pronto para o uso. Agora, ainda nos resta em configurações para você não ter mais problema com a conta Google que você esqueceu, a conta Google anterior. Você deve fazer backup e redefinir pelo aparelho. Então, fazer backup e redefinir. Restaurar padrão de fábrica. E aí você zera o dispositivo. Você fazendo isso, depois que reiniciar, você será o proprietário, a conta proprietária desse dispositivo. Então, vou voltar aqui um pouquinho, lá em sobre o dispositivo, informações sobre o dispositivo, tá aí, versão de Android 5.1.1, estou com um J2, porém o patch de segurança de 1º de agosto de 2016, é o patch mais recente que eu encontrei nesse momento para esse modelo de aparelho. Lógico que nós temos patch já de setembro e outros modelos patch do mês de outubro, e nós vamos estar colocando aqui sim no canal para esses outros dispositivos. Mas J1, J2, J3, muitas pessoas me chamaram com esse problema aí, também a linha Grand Prime, ou qualquer outro problema que você teve relacionado a EPA, dispositivo não aceita perfil de trabalho, esse procedimento serve de boa. Para provar que você é o titular dessa conta, ele liberou opção de desenvolvedor aqui. Ele só libera essa opção quando reconhece que você é a conta titular do aparelho. Então, para terminar, você não deve fazer hard reset imediatamente. Você deve fazer backup e redefinir pelo próprio aparelho e restaurar padrões de fábrica e zerar dispositivo apagando tudo. É isso. Aqui nós concluímos com êxito, com sucesso, mais essa videoaula, esse tutorial. Se você gostou, se foi útil para você, compartilhe no seu Facebook. Eu quero agradecer mais de 5.000 inscritos, as pessoas que têm nos dado apoio, várias pessoas que têm ajudado o nosso canal. E você pode ajudar o nosso canal que está engateando, começando, mas com a responsabilidade de trazer conteúdo de verdade, conteúdo relevante, conteúdo que você não encontra de qualquer forma na internet. E os nossos passo a passo, o nosso blog tem, se você teve dificuldade em assistir esse vídeo, tem um passo a passo com fotos que nós tiramos para que você não fique na dúvida. Então, deixe o seu like aqui, se inscreva, porque CA Cursos é compromisso, principalmente com quem apoia e assina o nosso canal. Obrigado, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e aquele abraço!